Pessoal, vocês estão vendo aí o G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo aqui no Brasil. Na verdade, pessoal, é o que a Folha disse, né? 85% do PIB mundial vem desses 20 países. Então, basicamente, quem interessa no mundo tá aqui no Rio de Janeiro essa semana. E quem veio foram as principais autoridades de cada país, tá? É o presidente da África do Sul, é o presidente dos Estados Unidos, é o presidente da China, é o primeiro-ministro do Canadá, é o primeiro-ministro da Alemanha. As duas únicas exceções são a Arábia Saudita, que veio o ministro das Relações Exteriores, e a Rússia, porque o Putin tinha aquela ameaça de prisão, porque o Brasil é signatário lá do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional, enfim. Bem, o Lula terá reunião individualizada com praticamente todos eles. A única que eu vi que não estava confirmada era a do Milei, tá? Fora isso, as outras todas estavam marcadas. E aí aconteceu esse episódio, assim, que chega a ser engraçado, né? É triste, mas é engraçado. Na praia de Copacabana, houve um protesto ontem da extrema-direita. E olha o que eles fizeram. Manifestantes protestam contra condenações do 8 de janeiro com exibição de fotos de envolvidos nas areias de Copacabana. Aí eles fincaram na areia. Olha isso aqui, Rodrigo Constantino, jornalista, exilado nos Estados Unidos. Aí depois, se você olha ali, Paulo Figueiredo, jornalista, exilado, Estados Unidos. Nessa imagem do Paulo Figueiredo, eu já vejo ali no fundo a Ludmila Lins Grilo. E por aí vai. Todas essas pessoas aí pedindo golpe militar em novembro. Você tem vídeo delas pedindo que os militares tirassem os tanques dos quartéis e dessem um golpe militar e impedissem a democracia de seguir o fluxo, né? Normal. O Haddad perdeu em 2018 pro Bolsonaro. 5 minutos depois deu um parabéns pro Bolsonaro, desejou sucesso e fim de papo. O Lula ganha em 2022 e esses canalhas fazem isso, né? Pedem um golpe militar e agora vem com essa conversa fiada de exilado. Bem, mas seguindo aqui, pessoal, eu queria falar de um outro assunto. Aqui no Globo hoje, influência política. Depois do Conselho Federal de Medicina, o bolsonarismo agora busca ampliar espaço na OAB para se contrapor ao judiciário. Ou seja, eles pretendem aparelhar a OAB e colocar, porque vai acontecer agora até o dia 30 de novembro, as eleições nas 27 seccionais da OAB, no país todo, para eleger, né, os presidentes, os cargos, o Conselho Federal e etc. E eles querem aparelhar a OAB para usar a OAB como instrumento para defender a anistia para golpista, esse tipo de coisa. Eventualmente até impeachment pro Lula, impeachment do Alexandre de Moraes, todo tipo de barbaridade que você imaginar, eles querem colocar a OAB nessa roubada. Tá? E como eles foram bem sucedidos na eleição do Conselho Federal de Medicina, vocês lembram que eles conseguiram colocar defensor de cloroquina em cargo de destaque, etc. Então o Bolsonaro está gravando vídeos, declarando apoio em certos candidatos, tal. Ele politizou totalmente a eleição dentro da OAB. Agora, tem uma notícia boa, tá? Já aconteceu nesse domingo, ontem, a eleição da seccional do Distrito Federal. E o candidato do Bolsonaro, que ele gravou vídeo, inclusive, ficou em terceiro lugar, tá? Perdeu a eleição feio. Bem, e aí pra gente fechar, eu queria comentar um assunto que, na verdade, eu deveria ter comentado ontem, né? É a capa da Folha de São Paulo. 80% dos brasileiros defendem demissão de servidores por mau desempenho, diz Datafolha. A Folha de São Paulo, ela entrou nessa campanha da Confederação Nacional do Comércio, essa campanha para fazer uma reforma administrativa e tirar a estabilidade dos servidores públicos do Brasil. Ao lado vem ali um editorial da Folha de São Paulo dizendo: estabilidade no Brasil é anomalia global. Garantia que trava a gestão vale para 65% dos servidores no Brasil e deveria ser limitada a pouco mais de 10% dos servidores que trabalham em funções de Estado. Aí eles defendem lá que estabilidade seria só para auditor da Receita Federal, delegados da Polícia Federal, e basicamente é isso. Bem, teve muita repercussão isso aí, pessoal. Eu começo pelo Christian Lynch, tá? Ele disse o seguinte: o secretário da Cultura do governo Bolsonaro disse em tweet que só não me demitia por eu ter criticado o governo porque eu era estável. Acho que não poderia ter melhor argumento para julgar o editorial da Folha uma tolice. E aí ele relembra aquele episódio que o Roberto Alvim, que era o secretário lá de cultura do Bozo, que fez um cosplay do Goebbels, né, o ministro do Hitler da comunicação. Ele copiou o discurso do Goebbels inteiro, né, e na íntegra,
e fez também todo o cenário igualzinho. O secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido hoje depois de publicar um discurso com frases semelhantes às do ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels. Alvim divulgou um vídeo. É cultura para a maioria. Uma hora depois, Alvim divulgou um vídeo falando do prêmio, da valorização da arte brasileira e de nacionalismo. A imagem, semelhante à do gabinete do ministro nazista Joseph Goebbels, com tudo milimetricamente pensado. Foto presidencial no alto, bandeira do Brasil à direita, um crucifixo à esquerda, a Cruz de Lorena. Bem, mas agora que vocês já lembraram quem que é o Alvim, e ele fez essa publicação na época dizendo, olha, Christian Edward Lynch é servidor concursado da Casa Rui Barbosa desde 2014, o que me impede de dispensá-lo, mas não me impede de manifestar meu absoluto desprezo por suas ideias execráveis sobre Jair Bolsonaro. Já tornei sem efeito sua nomeação para um cargo de confiança na Fundação Casa Rui Barbosa. Bem, mas vamos voltar aqui para a capa da Folha de São Paulo, porque eles dizem, né, 80% defende demissão de servidor por mau desempenho, diz Datafolha. Isso aqui, pessoal, é a forma como você pergunta. Eu acho até pouco 80%, acho que deveria ser 100% dos brasileiros deveriam defender a demissão de quem tem mau desempenho. Agora, se a gente mudar um pouco a pergunta, né, mudar o ângulo aqui da pergunta, olha só, perguntar para o brasileiro assim, você brasileiro defende que o acesso aos cargos públicos se dê por meio do mérito, de uma prova aberta a todos, e quem fizer mais ponto nessa prova é aprovado, ou que os cargos públicos sejam ocupados pelos amigos do político de ocasião que estiver no poder. Se você fizer a pergunta dessa forma, você vai encontrar resultados bem diferentes, e não sejamos ingênuos, né, pessoal? Se a estabilidade for retirada, o sujeito, né, o político que vencer a eleição, seja para prefeito, seja para governador, seja para presidente da república, ele no primeiro dia, no dia 1º de janeiro, ele vai fazer um decreto demitindo todo mundo, todos os servidores que estavam lá, vai dizer que eles tinham mau desempenho e vai contratar todo mundo baseado no critério da amizade. A pessoa pode ser até analfabeta, mas se for amigo ele vai botar no cargo, tá? Então o cargo público vai virar, vocês imaginam o que vai virar a administração pública. Bem, a ministra Esther Dweck deu uma resposta duríssima, tá? Na noite de ontem, 7h38 da noite, ela disse o seguinte: o editorial da Folha desse domingo ignora que a estabilidade do servidor público não é privilégio, mas um pilar da defesa do Estado. A estabilidade assegura uma burocracia profissional que atua independente de governos, protegendo servidores que denunciam irregularidades e garantindo a qualidade de políticas públicas essenciais. É uma ferramenta de defesa do Estado e não de privilégios individuais. E aí ela relembra alguns casos recentes que mostram isso. Então ela relembrou que os servidores do Ministério da Saúde denunciaram irregularidades em contratos de vacinas durante a pandemia e barraram pressões ilegais no caso das joias sauditas lá no aeroporto. Realmente, um cara que não tem estabilidade no cargo, ele ia barrar ministros de Estado entrando com joia escondida na mala? Jamais. Ela diz, demissão de servidores sem processos robustos abrem portas para perseguições políticas e prejuízos em políticas públicas. Como resistir à pressão de desmatadores ou garantir a qualidade da educação se a estabilidade não proteger o trabalho dos servidores? Ela relembra aqui o caso lá do IBAMA, né? O Bolsonaro teria demitido todo mundo do IBAMA. Para colocar só gente que apoiasse o garimpo ilegal, gente que apoiasse o desmatamento e etc. Bem, ela diz que o Ministério está melhorando os processos para realmente identificar servidores que realmente estejam trabalhando pouco, mas é uma coisa organizada, não é uma caça às bruxas. Ela também rebate a questão do gasto com os servidores, né? Ela diz, dados desmentem a preocupação fiscal. Os gastos com servidores públicos federais permanecem estáveis em percentual do PIB. Em 2023 representa 2,6% do PIB e seguirão equilibrados até 2026. E aí ela fecha dizendo, né, a experiência da pandemia mostrou o papel fundamental do Estado e do SUS. Se não fosse a estabilidade e o preparo dos servidores, o impacto da crise seria ainda maior. É hora de aprender com essas lições, não retroceder. O Brasil precisa de uma administração pública federal eficiente, estável e profissional para enfrentar desafios e reduzir desigualdades. Pessoal, então é isso para a gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.